Eu sei que você pode achar que isso é muito bom para ser verdade, mas antes de começar a nossa aula, deixa eu me apresentar direito e te contar como cheguei nesse método fermentando a vida. Talvez, e eu creio isso, talvez você possa ter chegado até aqui através dos nossos canais onde ensino técnicas de modelagem de pães, ou até mesmo do meu Instagram. Quer saber? Ou até mesmo já experimentou na real algumas de nossas receitas. Bom, isso eu não sei. Meu nome é Saba Fonseca e sou especialista em transformar as receitas de pães, as receitas antigas do caderno da vovó, em objetos de desejo. Amo fazer isso. As tão faladas, aquelas receitas que eles falam muito, que são receitas afetivas. Conhecido por muitos como pioneiro, o primeiro em modelagens artísticas e mágicas em massa de pães do Brasil. Criador do método Fermentando a Vida e conhecido por muitos como um verdadeiro alquimista. Esse é meu apelido por aí. Não sei porquê, mas parece mágica, né, gente? Então, eu trabalho com modelagem de pães há mais de 30 anos. Já desenvolvi mais de 200 modelos de pães modelados e uma apostila mágica com mais de 500 páginas, com todos os pães e receitas completas, escritas e em vídeos para facilitar a sua vida. Bom, feita com carinho, essa apostila tem todas as nossas receitas que fazemos aqui ao longo de mais de 30 anos de trabalho. E eu sei, é bem provável que você já tenha visto ou feito alguns dos meus modelos de pães aí na sua casa. É bem provável, e eu tenho certeza disso, que você já tenha visto ou feito alguns dos meus modelos de pães aí na sua casa. Como sou detentor dessa marca, já ensinei para os meus alunos as mais variadas receitas de pães modelados de sucesso e que vendem. Mas hoje, e em específico, eu quero ajudar você. Então, para isso, deixa eu te explicar o porquê dessa aula, para você entender tudo certinho. Tendo mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, eu recebo sempre uma enxurrada de mensagem todo santo dia de pessoas pedindo para que eu ensino as técnicas básicas de panificação. São pessoas como eu, como você, que acordam cedo, fazem suas atividades, suas tarefas diárias, trabalham muito, mas mesmo assim não conseguem ser bem remuneradas ou valorizadas. O problema todo é que tem muita gente por aí com a mesma idade que você, com o mesmo tempo de trabalho e de carreira que você, faz as mesmas coisas e as mesmas massas que você, ou tentam trabalhar no ramo da panificação e tem muito mais sucesso e dinheiro que você. E por que acontece isso? Você sabe que essas pessoas não são tão boas como você, não é verdade? Você conhece alguém assim? Me fala. E como são as massas e os pães dessas pessoas? Pensa um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho, gente. A verdade é que você tem muito mais potencial que essas pessoas. Você sabe disso, né? Mas você ainda não sabe o que elas fazem. E tudo isso hoje eu vou te provar. Vou te provar agora. E te lembrando, quero que você saia daqui hoje com a cabeça estourando, com a cabeça doendo, com a cabeça cheia de coisas. Quase chegando à loucura com essa aula que eu vou dar aqui para vocês hoje. Preparados? Então vamos lá. Todos nós sabemos que para falar de pães, primeiro precisamos falar de quê? De farinha de trigo, não é isso? Pois bem, você sabe que a maioria das farinhas de trigo nacionais são fracas e por isso os pães não saem com aquela textura boa do jeito que a gente quer. Isso você sabe de cor e salteado. O fato é que quando o grão de trigo passa pelo processo de moagem, do grão de trigo é retirado o germe de trigo, de onde farão shampoos e cremes de pele. O fato é que é do germe de trigo que é onde fica todos os nutrientes do grão. Tirando o germe de trigo do grão, resulta o quê? Resulta sim em uma farinha fraca. Isso todo mundo já sabe. Mas a boa notícia é que você pode deixar sua farinha de trigo mais forte novamente, com o produto que você tem em casa agora. Por exemplo,
Se a sua receita total dos pães for de 500 gramas de farinha de trigo, você vai acrescentar 50 gramas de amido de milho. Agora, se a sua receita total dos seus pães for de 1 kg de farinha de trigo, você vai acrescentar 100 gramas de amido de milho. Tudo isso, gente, peneirado, tá bom? Mistura tudo isso muito bem e, como num passe de mágica, a sua farinha de trigo volta a ficar forte novamente, o que te trará os melhores resultados possíveis em seus pães. Gente, pensa bem, quando eu aprendi isso, eu tinha 20 anos, minha mente começou a abrir e eu comecei a entender as variações dos padrões das massas, entende? Você pode perceber que todas as massas cumprem um padrão. Nesse contexto, você deve entender o quê? Você deve entender o que chamamos aqui de magia 4M, que são as 4 massas base universais para fazer qualquer tipo de pão no planeta. Então vamos lá? São elas: a massa base para pão salgado. A massa base para pão salgado é a massa que faz os pães rústicos de casquinha crocante, tipo pão francês, bengala. A massa de pão salgado geralmente é feita com água gelada e a sua sova é feita até que atinja o ponto de véu perfeito. Se não for assim, a gente não consegue um bom efeito no pão, tá bom, gente? A massa base neutra é a massa que produz os salgados da padaria. São aqueles salgados feitos com a massa à base de pão, tipo pão de torresmo, pão de frios. A massa base neutra, como o próprio nome diz, não é nem salgada nem doce. A sua confecção deve ser feita com a água ou leite morno, não pode ser quente, tá bom, gente? E seus recheios devem ser exclusivamente salgados. Não esquece disso, tá bom? Agora, a massa base de pão doce é a massa que faz os pães doces somente, sem recheio, sem creme, sem nada. Trataremos aqui, então, somente como pão doce normal mesmo, sem recheios, tá? A massa base de pão doce, ela é feita à base de água ou leite morno, não pode ser quente, tá bom? E sovada até ficar bem macia e bem elástica. Agora a gente tem uma outra massa, que é a massa base de pão doce, só que dessa vez recheado, tá bom, gente? E como o próprio nome diz, precisa ser recheado ou com aqueles cremes na parte de cima. A massa base de pão doce recheado tem algumas peculiaridades nela que a gente já sabe de cor e salteado para quem já viu, né? Pois ela é feita com a mesma massa de pão doce, com a mesma massa. Só que depois da massa doce pronta, é introduzida nessa massa pronta 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada para sustentar e resistir o recheio e aqueles cremes que vão por cima do pão doce recheado. Agora, anota essa receita aí no seu caderninho da vovó e no seu caderninho que você tem aí, porque essa receita vale ouro, hein? Outra mentira espalhada por aí é o fato do fermento biológico fresco e o fermento biológico seco darem azia, má digestão e queimação. Pois bem, vamos conversar um pouco? Para começar, saiba que quando se fala de fermento natural, que o fermento natural é melhor, que o fermento natural é bom e tal, saiba de uma coisa, que todos os tipos de fermento biológico são naturais. Como dito, o fermento natural feito em casa, o fermento natural biológico fresco e o fermento biológico seco são todos naturais, gente, não tem como escapar. Todos eles têm as mesmas leveduras presentes neles e os mesmos micro-organismos vivos presentes neles. Portanto, não, e definitivamente não. Tudo isso é balela, pois se você utilizar o fermento biológico fresco ou fermento biológico seco, você terá o mesmo resultado nos pães, sem azia, sem má digestão ou sem queimação. Para isso, vou te dar um exemplo claro aqui disso aqui e anota aí porque isso vale ouro. Se você for começar a fazer uma massa de pão agora e está com medo de dar azia, má digestão ou queimação, faça o seguinte: coloque em um recipiente 300 gramas de farinha de trigo peneirada, 10 gramas de fermento biológico seco ou 15 gramas de fermento biológico fresco. Misture tudo isso muito bem.
Depois, acrescente o mesmo tanto de água morna, não pode ser quente, tá bom, gente? Ou seja, 300 ml de água morna. E misture até formar um creme bem liso. Quanto mais liso aqui, melhor. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até dobrar de volume. Depois de crescer e dobrar de volume, continue fazendo a sua receita de pães de sua preferência normalmente. Só que agora você não pode mais colocar os líquidos, porque líquido você já colocou quando você começou, tá bom? O que você fez aqui? O que você fez aqui foi suavizar o fermento, tirar o gosto do fermento da massa e o cheiro do fermento da massa, o que resulta em uma massa leve, uma massa saborosa, uma massa fácil de manusear. E tudo isso sem azia, sem má digestão e sem queimação. Fácil, né? Então, não acredita em tudo que você vê por aí, tá? Bom, e é nessas coisas que você pega seu concorrente, não é isso? Pois você acabou de aprender o pulo do gato, porque quando você sair dessa aula aqui, você vai perceber que você sim sabe muito, muito mais do que qualquer pessoa do ramo, e que eles ganham melhor que você, mas sem conhecimento. Agora sim, você está tendo o seu conhecimento. Agora, imagina você agora sabendo tudo isso que você sabe hoje e pondo em prática. Você pode até ser o melhor, tá? Você pode até ser o melhor profissional da região e tal, mas você pode ser, mas você tem e precisa parecer ser o melhor. E como que você prova isso? Fazendo melhor. E fazendo isso com um método que realmente funciona e já foi testado. Se você tentar colocar em prática tudo que você aprendeu aqui hoje, a solução é imediata e você já vai conseguir passar mais confiança e credibilidade nos seus pães modelados. Tente imaginar agora você na casa dos seus sonhos. Pense um pouquinho. Comprando seu carro novo e ganhando muito dinheiro. Imagine tudo isso agora. Agora, imagine você atingindo a tão sonhada liberdade financeira. Pois é, isso não tem dinheiro que pague, né não, gente? Se as pessoas ao seu redor não souberem fazer os pães modelados tão bem quanto você, então eles estão fora do jogo e você passa para o outro nível do jogo. Então, certamente, a casa dos seus sonhos, seu carro novo, e a sua liberdade financeira está nas suas mãos, com certeza. E prova disso aqui é que para você o céu é o limite.